Gente, vamos abrir em Miqueias, capítulo 7. Eu quero frisar, vai ter os avisos, mas o pastor fica empolgado, fica animado, está muito motivado. Graças a Deus, vocês podem entender uma coisa, o pastor está muito motivado. Por que o pastor está motivado? Porque Deus, quando vai na frente, faz, aí a gente fica como quem sonha, e vê a mão de Deus cuidando de cada detalhe. E hoje de manhã foi uma bênção, tanto eu sei que o culto, a reunião foi muito gostosa, e a escola dominical, que a gente agora tem colocado como TDM, Treinamento de Discípulos e Mestres. A Igreja Metodista está entrando numa nova fase, e eu já até estou me adiantando, e a partir daqui também, a gente não quer só membros na igreja, nós queremos discípulos de Jesus, discípulos que seja assim, o jeitinho, como é que fala em mineiro? É jeitinho? É jeitinho dele, sabe? É bem do jeitinho dele. A minha esposa é mineira, fala, é jeitinho dele, jeitinho de Deus. Tem aquele perfil de Jesus, do homem perfeito, do homem segundo o coração de Deus, do homem que ouve a Deus, percebe a Deus, caminha com Deus, se conserta com Deus, se arrepende com Deus, é sensível aos ensinamentos de Deus, do jeitinho de Deus, para sermos realmente felizes. Fala para o teu irmão, Deus quer te ver feliz. Ele tem um compromisso conosco sobre isso. Só que Ele quer que a gente passe para o lado dele, seja cooperador com Ele nessa felicidade. Esse é que é o problema, por incrível que pareça, a gente joga contra. Deus quer que a gente jogue a favor de nós mesmos. Amém? Por isso, hoje vamos ler uma palavra aqui, um tanto quanto forte. Mas forte porque os dias de hoje têm sido muito desafiadores. Se já estávamos vivendo no mundo momentos desafiadores, mais do que nunca, eu vejo esse século, um século com bastante desafio, bastante até complexo, vamos dizer assim. Achou aí, Miqueias, capítulo 7, de 1 a 13. Vamos lá? Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos das vidimas. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça.
no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Síria até a cidade do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Até aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, Pai. Que nesse momento que a Tua igreja se reúne para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, Pai, agasalhar no coração a Tua palavra, que Tu venha, Senhor, e fale profundamente aos nossos corações. Que possamos, Senhor, estar sensíveis à Tua voz, sensíveis à Tua direção, Pai. Que nesse momento possamos estar realmente voltados para o que o Espírito Santo fala à igreja, Senhor. Em nome de Jesus, quebra cadeias, quebra amarras, quebra sofismas, quebra as resistências. Pai, vai muito mais além do que temos pedido ou pensado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pelo texto, vocês já viram que a palavra é pesada, né? Mas o Espírito Santo vai orientando para a gente falar, a gente fala. Gente, o nome dessa pregação seria até um complemento do que eu comecei também semana passada, seria o mundo versus o reino de Deus. O reino de Deus. Se instalando no mundo dos homens. No mundo dos homens que se revoltaram e se rebelaram contra o seu Criador. O mundo dos homens, onde o homem volta as costas para Deus. Mas um Deus amoroso, misericordioso, que não desiste dos seus filhos, que não desiste da sua criação, que quer resgatá-la, para torná-los realmente filhos, não só criaturas, mas filhos. Não só mais uma das suas criaturas pelo mundo, mas na sabedoria de Deus, na multiforme sabedoria de Deus, aprove a Deus pegar o homem e trazer ele a uma nova forma, a nova maneira de lidar, a ponto de que o homem vai ser levado acima dos anjos, não é isso que a palavra de Deus diz? Será colocado acima dos anjos. E olha que os anjos estão em intimidade com Deus, estão servindo a Deus diretamente, estão convivendo com Deus diretamente, com o Senhor. Estão no agir de Deus, no mover de Deus por todo o universo, os anjos estão ali, coladinho com Ele. Mas aprove a Deus, em Cristo Jesus, pegar aquele homem caído, aquele homem rebelde, e fazer uma transformação tal que vai levá-lo ele do império das trevas, como diz a palavra de Deus em Efésios, para o reino da sua luz. Seremos não meras mais criaturas, mas filhos de Deus, convivendo com o Pai no Éden, como Adão, restaurados como Adão, para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas só que o profeta Miqueias, no seu tempo, ele observou muita iniquidade, muita maldade, muita destruição. Ele olhou e falou assim: não há cachos de uvas para comer. Poxa, não posso, prazer, alegria, perdi. Não tem, os frutos da terra estão todos arrebentados. O homem só destrói. Onde ele passa, ele destrói. Onde ele passa, a iniquidade, a maldade, a disputa, a concorrência. O homem não se voltou mais para o seu Criador e ele só vive para ele mesmo, para os seus interesses, para os seus egoísmos, para os seus desejos próprios. Ele atropela quem estiver na frente, ele não quer saber. A mão dele é avassaladora, é destruidora. Aonde ele passa, ele deixa um rastro de morte, um rastro de destruição. Essa é a visão que Miqueias estava tendo na época.
Me deu vontade, quando eu trouxe esse texto aqui, trazer jornal, sabia? Mas eu falei assim, não, eu não vou ser tão pesado assim. Mas por que trazer jornal? Mas não precisava trazer qualquer jornal. Traz o Globo, traz o Jornal do Brasil, qualquer jornal mais corriqueiro do dia. E as notícias que estão aí, que vão chegando, que a gente abre no jornal. Alguém estava orando e clamando, acho que foi a dona Ana, estava clamando pelas famílias que estão sendo destruídas. É um rastro de destruição. Se você abre a televisão, né, as redes, você não vê um incentivo à família, pelo contrário, você vê ao contrário. O negócio já está difícil, o pessoal ainda joga contra, ainda te empurra para baixo, fica pior ainda. As notícias que chegam são sempre notícias terríveis. Agora mesmo, a última, né, que está aí na mídia, é a mulher que matou o marido, né, esquartejou o marido. Olha que situação. Olha. E daí a gente ouve muitas notícias que trazem a gente, sabe o quê? Desânimo. Desânimo. Será que há esperança? Ah, meu Deus do céu. Século XXI, nós dominamos a tecnologia, dominamos tantas coisas, temos a ciência, temos muitas coisas a favor, vamos dizer, houve uma época que a gente esteve tão no ápice, vamos dizer, até de prosperidade. O Brasil está próspero, quem diria? Já não passa mais uma promessa, passa a ser agora quase uma grande potência, está entre as 12 mais. Né? Entre os 12 mais. Estamos aí vivendo tantas coisas, de um lado, bons, tecnológicos, que facilita, há muito mais facilidade. Até a prefeitura agora está dando, está dando livro para os garotos, incentivando, dando dinheiro para o garoto estudar. Outro dia passou os garotos aqui da escola, estavam até com mochila nas costas, que estão dando. Teve uma moça que falou, uma moça já mais velha, né, vamos dizer assim, já com uns 40, que ela está voltando a estudar, ela falou para a gente, uma amiga nossa, falou, só não estuda quem não quer. Está tendo facilidades, de diversas formas, na cultura, na arte, no ensino. Então, até equivalendo o salário dos professores em vários estados no Brasil, né? Se tocaram que tem que melhorar o salário dos professores um pouco mais. Não está maravilha, mas já começa a melhorar. O ensino, a educação. No mundo inteiro se fala que tem que fortalecer a educação. Estamos vivendo uma época próspera, até próspera. Mas, em contrapartida, a destruição está assolando as famílias, está assolando as casas. O homem continua matando por matar. O ódio continua latente, o rancor, a mágoa, o homem mal resolvido continua. Parece que quanto mais o homem detém a facilidade, pior fica. Temos ciência de que na Suíça, né, isso já até foi colocado, que é o país que mais tem casos de suicídio. Eles têm tudo. Já que eu tenho tudo, eu vou me drogar. Já que eu tenho tudo, eu vou me prostituir. Já que eu tenho tudo, eu atropelo o direito do outro. Já que eu tenho tudo, não tem regra, vale tudo. É cada um por si e eu saio atropelando. Já que eu tenho tudo, para que Deus na minha vida? Já que eu tenho tudo, eu me basto. E aí a destruição começa. A destruição fica avassaladora. Miqueias viu isso e ficou muito desanimado. Miqueias chegou a falar, pereceu o homem piedoso. Todos eles estão destruindo. Os tempos são maus. O caos, a morte, a destruição, a corrupção. Os homens se tornaram perturbadores. Eles são inquietos. Enquanto não destroem algo, não sossegam. Enquanto não destroem o outro, a esperança do outro, não sossegam. E a gente vê muitas vezes isso no próprio trabalho, né? Disputa, chefe com chefe, setores.
Eu hoje não estou trabalhando direto em empresa, né? Só estou dando aula, algumas aulas particulares, mas eu tenho acesso, muito acesso fácil aos trabalhos e ver as notícias chegam de várias maneiras, jornal, rádio e com pessoas, amigos. E tem amigos que falam que está numa empresa aí que está o caos. O interesse econômico e político está assim avassalador. As pessoas estão, cada vez mais fechadas, recuando, porque estão sendo atropeladas em seus direitos totalmente. Isso está acontecendo direto. Não acredite no amigo, porque o filho está contra o pai, né? A nora contra a sogra. Os inimigos são da sua própria casa. Quantas vezes a gente falou dessa notícia agora da mulher que matou o marido, é filho que matou o pai, é filha que matou a mãe, e por aí vai a destruição. Cada hora, se a gente cavucar, então, a gente fica louco. De tanta má notícia. Há zelo pelo maligno, há inconstância, traição, maldade e inimizade. Aí você fala, ô pastor, eu saí de casa hoje para eu ver uma palavra animada, o senhor vem aqui e me joga essa torrente de iniquidade. Mas a gente tem que trabalhar com a verdade. O cristão tem que começar realmente a entender que essa é a realidade do homem sem Deus, sem temor e tremor ao seu Criador. Essa é a realidade que estamos vivendo. Isso traz desânimo? Traz. Trouxe ao profeta Miqueias, trouxe a maioria dos profetas, Isaías, que viveram isso, Jeremias, Ezequiel, Abacuque. Mas o profeta também fala o seguinte, depois dele ver esse relato, dele ver essa iniquidade, dele ver a coisa nua e crua na frente, de destruição, de morte, de rebeldia, ele fala, começar por mim, não é nós não é o próximo não é o fulano, não é o vizinho, não é o ciclano não, eu porém, confiarei no Senhor. Eu vou tomar uma posição. Eu vou tomar uma postura. Se eles querem se destruir, é com eles mesmos. Mas eu, porém, confiarei no meu Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías. Eis-me aqui. Eu vou tomar uma posição, eu não quero ir para o abismo, eu vou me desviar do mal, eu vou começar a investir na minha vida. Deus, como eu faço, Senhor? O que eu preciso, Pai, para melhorar? O que eu preciso para ser restaurado? O que eu preciso, Pai? Preciso de Ti? É o princípio. Preciso de Deus. E aí, Deus? Preciso de Ti. Como eu ouço a Tua voz? Como eu percebo o Teu toque? Como é andar contigo? Senhor, eu quero ser que nem Enoque, Pai. Enoque era um homem no início do mundo, né? Depois de Adão, logo depois de Adão veio Enoque, e falou que ele andou toda a vida dele com Deus. Ele escolheu no meio de uma geração que começou a se corromper. Caim matou Abel, já começou a primeira morte. E aí, diz no início que quando pisavam no pé de um, tem uma expressão que pisava, já estava pisando, o outro já estava matando, já estava agredindo. As agressões começaram. Mas Enoque falou, eu não vou entrar nessa não. Eu não quero isso para a minha vida não. Eu vou andar com Deus. Deus é o melhor para a minha vida. Eu vou temer a Deus, ainda que eu possa ter minhas fraquezas, meus limites, mas eu quero Deus. Como aquele louvor, eu quero é Deus. Eu vou confiar em Deus, eu vou temer a Deus. Eu não vou ser jogado para um lado, pelo outro, ao mercê da política, da economia, da cultura, dos ismos da vida, dos achismos da vida, das situações da vida. Eu não vou ser jogado como uma criança de um lado para o outro. Eu não vou ser jogado pelo vento da vida, que ora me joga para lá, ora joga para cá, como uma folha ao vento, ao sabor do vento. Não, eu, porém, confiarei no Senhor.
Amém, igreja? Eu, porém, colocarei meus pés na rocha, pedra angular, rocha firme, Jesus Cristo. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Olha nós sendo edificados na rocha verdadeira. Eu não ficarei à mercê de situações, eu não ficarei à mercê de falsas conversas, de falsas ideologias, eu não ficarei à mercê do homem. Não, eu não serei, como eu oro pelas crianças aqui muito, influenciado. Não, eu serei um influenciador. Porque quem vai fazer a minha cabeça e o meu coração é o meu Criador. Eu vou me deixar levar pela influência do Espírito Santo, pela influência do que Jesus Cristo morreu na cruz, pelos ensinamentos de Jesus quando que andou entre nós, pelo seu sacrifício, pelo seu amor. Como eu já falei uma expressão, Deus me amou amou o mundo de tal maneira. A palavra que eu mais gosto dessas frases todas, né, João 3,16, é o tal. Porque esse tal, nossa, tem uma força assim, né, como um raio, de tal maneira, tem profundidade. De tal maneira ele não me amou, que ele foi até o fim, de morte de cruz, e ressuscitou. Amém? Esperarei no Deus da minha salvação. Abre para mim, Daniel, 1 João 5, vocês podem abrir também, 1 João capítulo 5, de 17 a 19. 1 João 5, 17 a 19. Todos acharam? Está aqui. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Hoje de manhã até eu falei que eu gosto de substituir essa palavra pecado, até para a gente, porque ela já parece que ficou um pouco banalizada, como erro. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive errando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é jaz? Subsiste no maligno. É regido pelo maligno. Desemboca no maligno. Termina no maligno. Tem as consequências de estar no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para aqui no 19, eu já puxei para o 20. Tá? Nem vou analisar ele agora. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeiro eu queria falar sobre isso. É o que eu tenho falado. O mundo sem Deus, ele termina no maligno. O que é maligno? Né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí ele influencia o homem, que já é tendencioso, sem Deus, rebelde a Deus, a fazê-lo. A fazer o trabalho sujo. Ele acaba sendo um comparsa do inimigo. E Deus fala assim, vamos reverter esse quadro. Em Jesus Cristo esse quadro vai ser revertido. Em revertido você vai entender que você tem a salvação para essa situação. Você pode passar para o meu lado, porque eu sou o teu advogado. E como teu advogado a gente vai reconstruir a tua vida e a vida dos teus semelhantes de uma outra forma. Amém? Eu quero botar o versículo 20. Ser cristão também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Deus quer nos trazer entendimento, gente. Eu tenho agora fortalecido a escola dominical com o TDM, né, treinamento de discípulos e mestres. O que é? É para que a gente entenda, dê razão à nossa fé. Não tem uma fé solta aí, que não tem base bíblica.
Não tem uma fé que não está baseada na verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho, muitas vezes, é distorcida, ainda tem isso, pelos homens maus, por pensamentos errados, por pensamentos distorcidos. Mas a verdade do Evangelho, quando Deus é vindo e nos tem dado entendimento, Ele quer que a gente tenha entendimento do que a gente crê, para reconhecermos o verdadeiro. Quem já viu nota de 30? Já viram? Não, né? Nota de 60? Não. Nota de 50. Se você conhece bem a nota de 50, ninguém vai te passar nota falsa. Deus quer que a gente reconheça bem quem é o nosso Pai, por que o Filho veio e morreu na cruz, que a gente entenda, reconheça, caia assim dentro. Pai, me ensina mais de Ti, quero Te conhecer, quero Te buscar, quero Te tocar. Jesus Cristo falou que isso é possível, o véu foi rasgado. Você sabe que o véu foi rasgado quando Jesus morreu, não é isso que a palavra de Deus diz? Sabe o que significa isso? O natural volta para o sobrenatural, e o sobrenatural volta a ser natural, como era em Adão. Deus falando tete a tete com Adão. Através do Espírito Santo, podemos ter acesso ao Pai. Através do sacrifício do Filho de Deus, temos acesso ao Pai. Não vos deixarei órfão, eu vos instruirei em tudo que tem que fazer. Basta você abrir o coração, dilata ele. Dilata aquele coração e fala: Deus, eu sou ensinável, Pai. Eu quero aprender de Ti, eu quero caminhar contigo. Me ensina a ser feliz, me ensina a se relacionar com o meu Criador, porque é isso que vai ser minha eternidade, me relacionar com o Criador. E me relacionar com quem estiver lá. Um monte de gente boa que vai estar lá no céu. Um monte de irmãos e amigos que vão estar num mundo onde as coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo. Mas a começar por aqui, podemos experimentar as gotinhas do céu a partir daqui. É isso que a palavra de Deus nos diz. Entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A começar em nós. Nós estamos num tempo onde a palavra de Deus diz: aquele que se suje ainda mais. Aquele que se desvia ainda mais. Mas aquele que busca a Deus, busca ainda mais. Aquele que se santifique ainda mais. Vamos ver verdadeiramente, nos últimos dias verão, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Você vai começar a ver, de um lado, muita coisa complicada. Nós já estamos vendo. Né? Nós estamos vendo. E de um outro lado, você vai ver algumas pessoas caminhando, falando: você não é desse mundo, não? Você é ET? Aí você vai falar: sou da vida eterna. Realmente eu não pertenço a esse mundo. Porque você não faz o jogo do mundo. Você não se suja igual os caras do mundo. Você não dá o jeitinho do mundo. Você não passa a perna nas pessoas. Você não mente para conseguir um cargo melhor. Você não puxa saco do patrão. Você não faz isso, não faz aquilo, não se envolve com isso. Que é isso? Quem é você? Que mundo você vive? Eu tenho Deus comigo. Amém. O meu Deus reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vontade, reina sobre todas as áreas da minha vida. Eu estou aprendendo a deixar que Ele tome o lugar que é dele na minha vida. A começar por mim. A começar por mim, eu estou deixando Deus trabalhar. O reino de Deus é chegado em mim, não no outro, em mim. E a partir de mim, eu posso proclamar as boas novas, porque eu vou ser a boas novas, viva, né, ali, presente para o outro. Aí você fala assim: mas eu não sou tão perfeito assim, eu não estou tão, envolvido. Não se preocupa com isso. O nosso problema a nossa responsabilidade é acordar de manhã cedo e falar: sim, Deus, completa a boa obra na minha vida. Eu vou te dar trabalho, Senhor, porque eu sou meio cascudo, mas sim, Deus, me ajuda.
Sim, Deus, eu quero buscar a Tua palavra. Sim, Deus, eu quero abrir o coração para orar, conversar, falar tudo que está aqui dentro, aquela água suja, jogá-la toda fora para que Tu possas renovar. Sim, Deus, completa a boa obra na minha vida. Sim, Deus, me ajuda a ser um testemunho para a minha geração. Sim, Deus, ajuda a ser um testemunho para o meu amigo, para o meu vizinho, mediante as minhas falhas, os meus erros, mas vai trabalhando, vai trabalhando. Eu vou dar um trabalho, mas vai, Pai, eu vou chegar lá. Não solta da minha mão, não, Pai. Continua. Investe em mim, Senhor. Tem um louvor que fala, investe em mim, Senhor. Vai valer a pena. No final, eu vou ficar como pedra polida. No final, você é aquele diamante que tu vai tirar aquela sujeirada e depois ele vai brilhar. E as pessoas vão olhar. Já estou até me adiantando aqui. Como diz na passagem, peraí, até adiantei aqui um pouquinho. Peraí. Não quero falar antes de pontuar. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso e ela cobrirá a vergonha. E ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Ou seja, Senhor, eu sofrerei as consequências do meu erro. Eu sofrerei as consequências da minha rebeldia, da minha história, às vezes, rebelde familiar. Às vezes, houve uma família toda que era rebelde, não conhecia o Senhor, não tinha uma vida com temor e tremor. Eu sofrerei as consequências, mas Tu vai tratar na minha vida. E essa situação vai mudar. Essa situação vai ganhar um novo rumo. Porque eu vou deixar que Tu trabalhe na minha vida. E aí, eu vou me arrepender, crer na verdade, e a salvação, e vou agir a minha salvação com temor e tremor. Vou estar firme em um só espírito, vou estar lutando pela fé, vou estar trazendo o sobrenatural para a minha vida natural. E a minha vida natural será uma ação sobrenatural na vida dos outros. No meu dia a dia, na maneira de eu agir, na maneira de eu falar, na maneira de eu pensar, na maneira de eu reagir. Eu serei um testemunho vivo da presença de Deus na terra. É isso que é a igreja, gente. Isso é ser cristão. Se deixar trabalhar para que Deus faça uma obra tal, para que as pessoas em volta vejam e falam, me apresenta esse Deus que fez isso na tua vida, porque eu quero que faça isso na minha também. Eu preciso de Deus. Nós faremos que as pessoas tenham sede de Deus. A nossa vida será o bom perfume, onde as pessoas, que bolo é esse? Aí você fala, vem e segue, conhece o meu Deus, conhece esse Deus da palavra de Deus que pode transformar. Ah, mas eu sou assim, não tem problema. Deus deu jeito na minha vida, dá em você também. Fica tranquilo, ele faz a obra. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, quem te viu e quem te vê. Como você está mudado, como você está transformado, como você está mais feliz. Que sorriso é esse? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, que sorriso é esse? Que sorriso é esse? Na vida, eu colherei os frutos dos meus erros, mas eu assumirei. Não serei mais vítima. O que mais acontece hoje é o orgulho da pessoa ser a vítima. Eu sempre sou a vítima. Eu sou a vítima. Me lembro, eu sempre falo dos adolescentes, quando eu estava coordenando um projeto social com os adolescentes, eu chegava para os adolescentes e falava assim, eu sei que a história de vocês é triste. Tinha cada história lá complicada de adolescente, sem mãe, sem pai, complicado. Falei, eu não posso fazer nada. Mas a partir de vocês, eu quero ajudar vocês a mudarem a história de vocês. Eu quero dar aqui um ensino de português, né, que a gente o ensino de português, palestras, professores vão estar aqui para ajudar, vocês contam para vocês entrarem no mercado de trabalho, que caminhava o adolescente.
Então, nós estamos aqui para viabilizar esse sonho de vocês. Nós queremos que vocês ajudem. Eu sei que vocês têm muito problema lá atrás, mas vamos trabalhar aqui em vocês e deixa esses problemas e vai e caminha. Né? E é isso que Deus faz com a gente. Fala, ó, eu sei que a tua história, você tem até razão. Ah, pastor, se eu contar a minha história aqui, passada é uma história muito triste, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você já contou para Deus, fala, Deus, mas minha história, Deus fala, esquece das coisas que para trás ficam, avança para as que diante de si estão, que estão à frente de você. Porque aí eu vou dar jeito. Creia, olha para frente, não olha para trás. Vai, basta o seu dia, o seu próprio mal. Vamos lá, tenta outra vez, eu estou contigo. Vamos lá, vamos à luta, vamos conseguir. Você consegue. O que você não venceu, você vai vencer. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. O Deus soberano, todo-poderoso, vai mover céus e terra ao nosso favor. Só temos que deixar. Só temos que dizer sim. Eu sou ao teu favor. Eu vou colaborar contigo. Perseverança. Vamos lá. Vai mudar. Dessa vez vai. O meu inimigo verá e ficará de boca aberta. O inimigo é o diabo, viu, gente? Não é o outro, não. É o diabo. O diabo vai olhar e falar assim, não é que ele teve jeito? Deus deu jeito, eu sabia que Deus ia dar jeito nesse cara. Esse cara, puxa, escapou do meu dedo aqui. Eu estava levando ele na conversa fiada, mas ele parou de ouvir minha conversa fiada e agora está ouvindo Deus, está ouvindo o Espírito Santo. Agora eu não consigo mais enrolar ele com as mentiras desse mundo. Sabia? Aí o anjo vira para o inimigo e fala, perdeu, playboy. Perdeu mais uma alma, agora ele está ouvindo a Deus, agora ele vai ser feliz. Estou no prejuízo, vou cantar em outra freguesia. E as pessoas, e aí todos vão ficar de boca aberta. Os seus muros serão reedificados. Os muros onde todo mundo entrava, minha vida estava, né, uma beleza, entravam e saíam da minha vida à vontade. Era o inimigo falando besteira, eram vozes do mundo que falavam, me jogavam para lá, cada hora eu acreditava em Papai Noel, acreditava em mula sem cabeça, em coelhinho da Páscoa, acreditava em um monte de coisa. Era uma beleza, todo mundo me levava na conversa. Agora não, meus muros estão reedificados. Agora tem limite, agora eu estou detendo a verdade, agora o Espírito Santo fala ao meu coração e começa a estar trabalhando com verdades, que embasam a minha vida e edificam eles na rocha. Eu não sou levado de um lado e para o outro, não, ao mercê aí de qualquer novidade. Ah, a nova agora é essa, agora a nova é outra. Não é assim? Ou estou falando? Não é por aí que acontece no mundo? Agora a moda, agora é a Olimpíada, não, agora é a Copa do Mundo. E por aí vai. Cada hora tem uma novidade. Não, eu não sou mais criança. Eu não sou mais infantil, eu não estou à mercê do vento, eu estou à mercê do Espírito Santo de Deus. Fala para o teu irmão, fique à mercê do Espírito Santo de Deus. Isso é para a gente firmar, bem? E aí, muita gente virá a ti. Não pensa que você vai ficar em casa de boa vida, não. Hoje eu falei de Moisés, vou dar um exemplo de Moisés. Moisés... Eu falei hoje de manhã. A quem teve de manhã vai ter o privilégio de ouvir de novo. Moisés estava no Egito. Moisés foi criado no Egito com Faraó. Casa no palácio. Tinha do bom e do melhor. Um vidão. Sobrinho do Faraó. Olha que privilégio. Tudo que ele queria, ele tinha. Tudo do bom e do melhor, ele tinha. O mundo estava a seus pés. Foi criado mimadíssimo. Calcula como é que Moisés não foi mimado. Pensou em ter, já estava. Ele era assim, um homem, junto com o filho. Cresceu junto com o filho do Faraó, que seria o próximo Faraó. Ele cresceu ali com tudo do bom e do melhor. Mas aí ele foi entendendo, ele foi compreendendo a história dele, que ele não era do Egito, ele era judeu. Ele era do povo de Israel, que estava escravo ali. E quando ele descobre isso plenamente,
ele se revolta, e em um momento ele vê um egípcio batendo no escravo sem sentido. Ele toma defesa e acaba matando esse homem. E aí ele tem que fugir de lá. E aí ele sai da mordomia. 40 anos na mordomia. E acontece essa situação e ele vai para o deserto. E aí ele vai para o deserto. Deserto, acabou o mimo. Acabou a boa vida. Não tinha televisão, não tinha computador, né? Não tinha do bom e do melhor do Egito, ele não tinha, né? Tudo de bom não tinha. Ele está lá no deserto, vida árida, a vida como ela é, nua e crua, deserto, sofrimento, tem que plantar ali alguma coisa, consegue colher, cuidar das ovelhas, dureza, vida dura, 40 anos nessa dureza. E aí Deus começa a moldar o caráter de Moisés. Molda o caráter de Moisés e ele vai sendo criado. Passam-se 40 anos. Aí ele tem uma experiência com a sarça ardente, uma experiência com Deus, com eu sou, se apresenta a ele. Moisés, eu sou o Deus do povo de Israel. Ouvi o clamor do povo e vim atendê-lo. E Moisés fala, e você é o cara que eu estou preparando para ser o meu representante e tirar aquele povo de lá. Aí ele fala, Deus, faz isso não. Agora que eu fiquei 40 anos aqui, que eu aprendi no deserto, já tenho casa, tem tenda, tem tudo preparado, tem minha família, tem até um bom sogro, uma boa sogra. Está tudo bonitinho, tudo organizado a minha vida. Aprendi a viver nesse deserto, nessa vida. Só me preparou esses 40 anos. Agora que eu tenho tudo bonitinho, só me manda voltar para o Egito? Vai lá buscar teus irmãos. Vai lá buscar teus irmãos. Vai lá tirar eles de lá, daquela lama, daquela escravidão, daquela vida que eu não fiz para eles. Eu não queria isso para eles. Eles se envolveram em tantas ciladas, foram se voltando, se afastando de mim até o ponto que chegaram àquele ponto. E o meu coração chora por eles. Então, Moisés, vai lá, tira eles de lá. Tira eles daquela vida. Aquilo não é vida para eles. Tira eles do Egito, tira eles desse mundo, tira eles daquela vida sofrida, subjugada, escrava, de diversas formas, onde não tem direito a nada, só chicote. É só dever, né? A gente só dever, né? Dever. Na verdade, no fundo, a gente acumula dívida, né? Na vida. De cada hora é uma situação que a gente está, né? Para segurar. Escravo nesse mundo. Vai lá, Moisés, e fala que há um Deus que se compadece deles, que há um Deus que quer restaurar a vida deles. E através da tua vida, eu vou fazer isso com eles. Isso é igreja, gente. É a igreja proclamando as boas novas, é a igreja falando do Senhor Salvador. É as pessoas quando vêm a ti, você falar, aconteceu isso na minha vida, porque o meu Redentor vive, Jesus Cristo vive na minha vida e me salvou, me restaurou. E eu agora posso influenciar o outro positivamente. Eu agora posso ser um exemplo para o outro, porque Deus trabalhou na minha vida. No caso de Moisés, 40 anos, sei lá, 1 ano, 5, 10, à medida que Deus vai trabalhando nas nossas vidas, eu posso ter um outro discurso, eu posso ter uma outra mensagem, a mensagem das boas novas, para que possa resgatar o outro também daquela escravidão, daquele sofrimento, da angústia, da dor, do ódio, da mágoa, da disputa, né? Da morte, do ódio. Resgatar o outro daquela vida e falar, há esperança, há esperança. As boas novas do Evangelho me capacitam a trazer essa boa nova de esperança. A terra sem Deus, o homem sem Deus, vai de mal a pior, continuará se destruindo, implodindo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas nós, como homens e mulheres de Deus, tendo encontro com Deus, sendo encontrados pelo nosso Salvador e Senhor, deixando que Ele reine realmente na nossa vida, verdadeiramente.
teremos uma mensagem de paz verdadeira, de ânimo, não de desânimo, falando a despeito da destruição que está por aí. O nosso Senhor vive e Ele irá restaurar, a começar por mim, venha e vê. Provérbios 24, abre para mim, para fechar. 24, 16. Não sei se eu deixei engatilhado. Provérbios 24, 16. Fala, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Deus não quer, não esse é o plano, não é esse o projeto, que sejamos derrubados pela calamidade. Não, que possamos cair, mas sabemos que nosso Deus nos levanta e nos fortalece dia a dia para uma novidade de vida. Amém? Glória a Deus.